Boa noite a todos. Hoje, 24 de setembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita de 1859. Nós estamos no mês de abril. Muito bem, abril de 1859. Será conduzido pela nossa irmã Carla e a nossa irmã Aramita. E rogamos que o nosso Senhor Jesus e os amigos espirituais possam nos conduzir em mais esse trabalho. Bora lá? Quadro da vida espírita. Todos nós, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, atingiremos o termo fatal da vida. Nenhuma força nos poderá subtrair a essa necessidade. Eis o que é positivo. As preocupações do mundo muitas vezes nos desviam o pensamento daquilo que se passa além túmulo. Quando, porém, chega o momento supremo, poucos são os que não se perguntam em que se transformarão, pois a ideia de deixar a existência sem possibilidade de retorno tem algo que corta o coração. Realmente, quem poderia encarar com indiferença a hipótese de uma separação absoluta e eterna de tudo quanto amou? Quem poderia ver sem pavor abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada em que iriam desaparecer para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças? Que, depois de mim o nada, nada mais que o vazio, tudo acabado e sem retorno. Mais alguns dias e a minha lembrança se apagará da memória dos que me sobreviverem. Em breve não restará nenhum traço de minha passagem na terra. O próprio bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem obsequiei. E nada compensará tudo isso, nenhuma outra perspectiva a não ser meu corpo sendo roído pelos vermes. Este quadro do fim de um materialista, traçado por um espírito que tinha vivido esses pensamentos, não tem algo de horrível, de glacial? Ensina-nos a religião que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Mas essa existência futura, vaga e indefinida, nada tem em que satisfaça o nosso amor do que é positivo. É isso que gera a dúvida em muitas pessoas. Consideremos que tenhamos uma alma. Mas o que é a nossa alma? Terá uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem uns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros que é uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que significa tudo isso? Disse ainda que é imaterial, mas uma coisa imaterial não poderia ter propriedades definidas. Para nós, isto nada representa. Ensina-nos ainda a religião que seremos felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Mas o que é essa felicidade que nos espera no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outro objetivo, além de cantar louvores ao Criador? Já pensou, gente? Tu desencarna. Isso aí é chato. Aí Chatinho. chega no mundo espiritual. E aí, como é que tá? Glen, Glen. Tá bom. Glen, Glen. E você? Não tá ótimo. Glen, Glen. Ficar tocando harpa? Eu responder, oi, irmã. Oi, irmã. Não dá, né? Mas era essa a concepção. É um céu, mas um céu inativo. Não um céu ativo. Um céu de movimento. Então você ia chegar a ficar na beatitude ali, agradecendo e adorando a Deus. Nem combina com o Pai, porque ele trabalha todos os dias. O próprio Jesus falou: o meu Pai trabalha incessantemente. Até o homem é Meu mais Pai criativo trabalha que esse todos Deus, os dias. né? Tu já pensou? Sempre isso, eu sempre sofrendo. Outro lado é pior também. Tu já pensaste? Exatamente. Porque um céu de beatitude é o inferno. Porque o pior castigo que pode existir para um ser humano é o ócio. Exatamente, ele enferma. Psicologicamente, a mente não foi feita para ficar parada. Serão as chamas do inferno uma realidade ou uma ficção? A própria igreja o entende nessa última acepção. Mas quais são esses sofrimentos? Onde o lugar do suplício? Em suma, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos?
Disse que ninguém voltou até agora para nos dar informações. Eis aí um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente esclarecer-nos sobre esse futuro, fazendo-nos até certo ponto tocá-lo e vê-lo, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Que era interessante a gente sempre dizer isso, né? Nunca ninguém voltou para contar. Todo mundo ensina, Né? muita gente. Ainda tem gente na diz, né? Ninguém voltou para contar. Aí, hoje tem. Não, Tem, todo sim. mundo diz. Todo mundo diz. No movimento espírita, Esse negócio de espírito, não sei se eu acredito, não. ninguém voltou para contar. A gente faz. Graças às comunicações espíritas, isso já não é uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um imagina à vontade. Os poetas embelezam com as suas ficções ou semeiam de imagens alegóricas e enganadoras. É a própria realidade que nos aparece, pois são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a sua situação e dizer-nos o que fazem, permitindo-nos, por assim dizer, assistir a todas as peripécias de sua nova vida e mostrando-nos, desse modo, a sorte inevitável que nos aguarda, conforme nossos méritos e deméritos. Haverá nisso algo de antirreligioso? Muito ao contrário, pois os incrédulos nele encontram a fé e os tíbios uma renovação do fervor e da confiança. Tíbios é tímido, é? É morno. Morno, né? Os tíbios, os fracos. É fraco, exatamente. É. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Se existe, é porque Deus o permite, para reanimar nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir à senda do bem pela perspectiva do futuro que nos aguarda. Eu acho legal isso que ele diz, nos reconduzir à perspectiva do bem. Porque assim não tem nem a beatitude eterna, nem o fogo eterno. E não tem aquela coisa que a religião diz pra gente: se no último momento você se arrepender, vale, né? E aqui ele diz: não, você tem que caminhar no bem, que a vida é uma só. Você muda apenas do corpo físico, mas a vida é uma só. É vida no corpo e fora do corpo. Você não vai, quando desencarna, ser outra pessoa. Ninguém, quando desencarna, é igual quando ela falou dos pensamentos. Você leva os seus pensamentos no seu íntimo com você. Tudo que você é, os seus amores, os seus ódios, as suas ilusões, as suas expectativas. Então, porque ele disse aqui, nos reconduzir à senda do bem pela perspectiva do futuro que nos aguarda, é assim: você quer saber como vai ser seu futuro? Olhe para o seu dia de hoje. Veja os seus pensamentos. A sua vida mental vai dizer como você vai ser. Você odeia mais? Você pragueja mais? Você é queixoso? Você se lamenta? Você já sabe agradecer? Então o teu futuro vai ser assim. Simples assim. As conversas familiares de além-túmulo que publicamos, relatando a situação dos espíritos que nos falam, dão-nos contas de suas penas, de suas alegrias e ocupações. São o quadro animado da vida espírita e nele podemos encontrar as analogias que nos interessam pela própria variedade dos assuntos tratados. Tentaremos resumir o seu conjunto. Consideremos, em primeiro lugar, a alma ao deixar este mundo e vejamos o que se passa nessa transmigração. Extinguindo-se as forças vitais, o espírito se despreende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica. Mas a separação não é brusca ou instantânea, por vezes começando antes da cessação completa da vida. Nem sempre é completa no instante da morte. Já sabemos que entre o espírito e o corpo há um laço semimaterial que constitui um primeiro envoltório. É esse laço que não se quebra subitamente e, enquanto perdura, fica o espírito num estado de perturbação comparável ao que acompanha o despertar. Muitas vezes duvida de sua morte, sente que existe, vê-se e não compreende que possa viver sem o corpo, do qual se percebe separado. Os laços que ainda o prendem à matéria o tornam acessível a certas sensações que toma como sensações físicas.
Não é senão quando se acha completamente livre que o espírito se reconhece. Até então, não percebe a sua situação. Como já o dissemos em outras ocasiões, a duração desse estado de perturbação é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses, mas é raro que ao cabo de alguns dias o espírito não se reconheça mais ou menos bem. Entretanto, como tudo lhe é estranho e desconhecido, falta-lhe certo tempo para familiarizar-se com a sua nova maneira de perceber as coisas. É que conforme eu vivi, conforme meu adiantamento moral, conforme vai ser a minha perturbação. E ele diz, eu acho que no Livro dos Espíritos, que vai de horas a anos, a séculos, a pessoa nessa perturbação. Quanto mais ligado à matéria, quanto mais desinteressado das coisas espirituais ou dos valores morais, não é necessariamente ligado a uma religião, mais difícil vai ser e mais prolongada vai ser essa perturbação, porque eu estou afeito à matéria. E tem também, como a gente já viu, é legal as obras complementares que servem para isso, né? Conforme eu tenho a minha ligação com o meu corpo físico, como ele fala desse cordão, e ela vem com um tempo mais ou menos pré-determinado. Com o meu estilo de vida, eu posso ser, como foi considerado André Luiz, um suicida inconsciente, seja pelos abusos, pelos excessos, etc, né? Álcool, sexo, rock and roll, drogas, tudo isso acelera o processo de desgaste do corpo físico, não do cordão. Então, o corpo físico morre, mas a ligação espiritual fica, porque não acabou. Então, vem todas essas sensações, como ele diz, que a pessoa fica, como tem nos casos que a tia já falou, que quando vai no cemitério, a pessoa, em caravana, o André Luiz fala, várias pessoas ainda ligadas aos seus despojos, sente os vermes ainda passeando. Por quê? Porque era muito ligado à matéria. Então precisa de todo esse tempo, e aí ele diz, depois de um tempo, a pessoa vai tendo conhecimento e vai se familiarizando com essa nova maneira de perceber as coisas, mas que essa maneira de perceber as coisas é individual de cada um. Tem pessoas que passam séculos achando que ainda está vivo, né? Que dizem assim, ele me paga, eu estou aqui com ele não melhorou, me enganou. Aí nas sessões vai dizer, mas o que tu está fazendo aqui? Né? Tu não está vendo? Aí até a pessoa se dá conta disso. Às vezes as sessões mediúnicas não é para ajudar o encarnado, é para ajudar o desencarnado, que ele está tão ligado à matéria que ele precisa do médium para ele ter vamos dizer assim, esse impacto e ele receber a notícia de outro encarnado. Esse estado de perturbação, eu acho que está no Livro dos Espíritos também, que quando a gente vai lá em Penas e Gozos Futuros, lá no 4º capítulo. Mas é mais ou menos aquela situação o estado de perturbação é não entender o que está se passando consigo. Os que ficam naquela câmara dormindo. Estado de perturbação. Estão perturbados. Estado de perturbação. Tem muitos casos que reencarnam ainda no estado de perturbação. Não é algo corriqueiro e comum o espírito, no mundo espiritual, uma vez desencarnado, ele ter consciência de mundo espiritual. A gente costuma ler as obras de André Luiz, que foi o espírito que nos trouxe revelações da vida espiritual, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a gente acha que tudo é assim, né? Não. Tem o SUS, né? Tem o Sistema Único de Desencarnação. A gente costuma dizer, a gente acha que todas as desencarnações são acompanhadas, não são, é porque está nas entrelinhas e a gente não percebe. São poucas as encarnações e reencarnações programadas e acompanhadas. Esse estado de perturbação é esse momento que a criatura não entende. Pode, como disse a Mita e diz o Livro dos Espíritos, pode levar de alguns segundos até décadas.
Então, nesse estado de perturbação que a criatura não consegue entender o que está se passando. Ela não consegue entender. Primeiro, ela não tinha nenhum conhecimento espírita. Ela não tinha informação de que o espírito vive. Então, o fato de se sentir e se ver, isso dá plena certeza que ela está viva. Aí, por isso que tem lá o Livro dos Espíritos pergunta, então é bom no processo da desencarnação a pessoa ter o conteúdo espírita? Disse sim, é muito bom, facilita muito, mas o que mais pesa é a conduta moral, porque uma vez eu espírita desencarnando, mas sem ter me tornado um ser humano moralizado, não está falando de ser melhor, é pelo menos moralizado, prática do bem e um ser moral, não roubo, não mato, não traio, tenho minha vida sexual perfeita, entendeu? Coisas básicas de um humano. Antes da gente chegar a ser um Cristo, antes de nós chegarmos a ser um espírito puro, nós temos que ser humanos, atitudes humanas, humanizadas, entendeu? Então ele vai falar exatamente desse movimento. Então, uma vez que a criatura, a moral sempre vai pesar muito mais. Se eu for um espírita imoral, que nós sabemos que temos, eu vou desencarnar, vou entender o que está se passando e vou sofrer mais ainda. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o ponto é, eu vou entender, morri. Realmente eu estudei isso, eu sei. Isso aqui é o perispírito, eu estou no mundo espiritual. E aí a dor é maior porque eu sabia, mas não pratiquei. E não adianta atos externos. E a gente quer pular, exatamente, a gente quer pular. A gente quer se tornar anjo sem ser gente. Eu até brinco, você já viu algum cachorro falar assim para uma cadela? A cadela vem quer namorar com ele. Aí o cachorro vai e diz assim, não, sou casado, eu tenho um compromisso. Não posso ficar com você. E a cadela fica na boa e vai embora. Então eu não posso, o cachorro não tem compromisso com nada. Então, quando eu quero viver uma vida sem compromisso, é a vida do bicho. É um ser imoral. Não quero compromisso com nada. É o cachorro, é a cadela. Desculpa, mas é isso. Então, uma das características de um ser humano é se humanizar, inclusive dentro das suas responsabilidades e respeito. Então, esse ensino básico, primeiro, nós ainda não queremos aprender. E é tão básico que agora tu falaste aí, eu me lembrei que quando Kardec pergunta o que seria da humanidade com a abolição do casamento? Recrudescência. O retorno à vida dos animais. Exatamente isso, o retorno à vida dos animais. Entendeu? Então, no processo da desencarnação, a perturbação é natural, vai ter. Mas o tempo é que pode ser de alguns segundos, porque a pessoa está... Eu não entendi, ok, passou. É aquele período que tu acorda de manhã, às vezes no supapo, e tu não sabe nem em que mundo tu tá. Quem sou eu, onde eu estou, que dia é hoje, já aconteceu isso com vocês? Isso é um estado de perturbação, em que você se desconecta da realidade. Mas que dura alguns segundos, daqui a pouco você olha e diz, eu sou a Conceição, eu estou na Terra, hoje é dia tal, e você vai voltando. Não é verdade? Você vai voltando. Meu Deus, estou atrasada, né? Você vai voltando. Então, isso é o estado de perturbação, numa comparação ainda de encarnados, entendeu? Bora lá, mais um tiquinho? É solene um instante em que um deles vê cessar a sua escravização pela ruptura dos laços que o prendiam ao corpo. À sua entrada no mundo dos espíritos, ele é acolhido pelos amigos que o vêm receber, como se voltasse de penosa viagem. Se a travessia foi feliz, isto é, se o tempo de exílio foi empregado de maneira proveitosa para si e o elevou na hierarquia do mundo dos espíritos, eles o felicitam. Ali reencontra os conhecidos, mistura-se aos que o amam e com eles simpatizam, começando então verdadeiramente para ele sua nova existência. Tá, peraí. Isso aí é espírito feliz, tá? Isso é espírito que bem cumpriu para trabalhar. Ele falou. E aí é bom lembrar que até Alcione, que já vivia num outro sistema, quando pediu para vir aqui, o anjo disse, mas tu vai mesmo? Olha que lá a coisa não é
fácil. Muitos vão e não voltam. Muitos vão e voltam endividados, vão para ajudar e criam dívidas. Porque um espírito adiantado, um espírito que já está mais à frente, que não precisa aqui retornar, quando aqui retorna, ele não vai ter uma vida fácil. Ele não vai ter uma vida igual a gente, né? Vida mansa. É vida de trabalho, é vida de provação. Se a gente lê a vida da Alcione, só de ler a gente tem uma ideia. E é uma ideia assim que a gente vê assim, no romance parece fácil, né? Mas assim, são dias de penúria, são dias de sofrimento. Quem lê, né? A gente chora junto com ela. Não, Mas e aí... assim, porque parece tipo, fácil, assim, não. É porque quando eles falam... Nem até lembro. quando eles falam desse processo, porque vir à Terra é conviver com o terráqueo. Quem foi que fez mal e trouxe toda a dor ao Alcione, senão os terráqueos? Então, a Alcione conviver com o espírito do mesmo grau de evolução dela é uma maravilha. Por isso é que tem o exílio. Porque os doidos começam a atrapalhar quem quer crescer. Então, meu filho, você pode continuar doido, mas você vai endoidar quem ainda está nesse mesmo nível que você. E atrapalha a evolução. O grupo, a massa quer crescer, mas tem aqueles ali que querem puxar, fazer a perversidade e faz mal, a gente sente. Então, Alcione vir para a Terra, nascer aqui, era conviver com Suzana, aquela criatura que era dona daquela empresa de costura, que na verdade fez a proposta para ela se prostituir. O próprio amor dela, o Pólux, era um doido, porque só conseguia ver fora o que tinha dentro dele. Entendeste? Então é muito complicado você conviver assim. Então é impossível conviver com terráqueo e não sofrer. Bora lá? O envoltório semimaterial do espírito constitui uma espécie de corpo de forma definida, limitada e análogo à nossa. Que é isso daí, esse envoltório semimaterial que ele está falando? Perispírito. Muito bem, perispírito, tá, gente? Olha lá, ele diz, é semimaterial, então, ou seja, é matéria. Ele diz, mas semi, porque não é igual à nossa, mas ele é composto de matéria. Qual a matéria que é utilizada? A do próprio planeta. Se eu eu tiver que ir para Júpiter, eu já mudo a matéria que compõe esse perispírito. Porque eu já vou usar a matéria do planeta Júpiter. Porque a vibração de lá já difere totalmente da nossa. A nossa matéria aqui é muito densa e muito grosseira. Então ele diz, constitui uma espécie de corpo de forma definida, limitada e igual à nossa. Por isso que quando nós vamos estudar o nosso lar, quando o André já recolhido no nosso lar, nessa colônia, o médico foi visitá-lo. E o médico, fazendo a avaliação, falou do estômago, de toda a parte digestiva dele, falou da sífilis. Ele via a patologia no perispírito. Ele fez toda uma análise no corpo do André Luiz. Que corpo era esse? Perispírito. Da mesma forma que nós temos ainda um outro, que é mais complexo. Ele está dormindo no nosso lar, porque é um espírito que ainda tem a necessidade de dormir. E ele sonha indo até a mãe dele e conversando com a mãe dele. Quem ficou dormindo foi o perispírito. Quem foi? Eles chamam do pletério, corpo mental. Muita coisa, né? Então, esse aí é o corpo. Então, ele está falando de desencarnação. Então, a primeira coisa é, tu vai desencarnar, tu vai te ver. Tu vai sentir o teu estômago, o teu fígado, tu vai sentir o teu coração batendo, tu vai te tocar. Por isso que tu vai dizer, eu tô vivo. Então, essa vez eu comprei essa, irmão, você desencarnou, eu não desencarnei, tu tá doido. Tô vivo. Eu tô vivo. Eu me sinto, meu coração tá batendo aqui dentro. É porque ele tem um organismo realmente. Só que como ele não tem essa consciência, ele jura que está vivo. E a outra coisa é, nós mesmos espírita, fulano passou 2, 3 anos sofrendo em cima da cama,
Aí morreu. Qual é a primeira palavra que a gente diz? Descansou. Mas se eu tenho o conhecimento do perispírito, eu sei que essa patologia pode continuar no mundo espiritual, que ele vai para o hospital, vai se reestruturar novamente, dependendo da condição moral desse espírito. Então, tudo é avaliado condição moral. Se for uma criatura imoral, dentro dessa patologia, vai para lá ficar mais ainda doente. Por quê? Porque além da patologia do corpo perispiritual, tem a patologia moral, que se torna muito mais visível quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, aparece o espírito que somos. Nu e cru, sem máscaras. Eu tinha uma amiga que disse assim, quando você desencarnar com uma doença, você chegar e estar no hospital muito legal, morreste. Desconfia, né? Se for um hospital, a enfermeira é ótima. Enfermeira doce, né? Se chama meu irmão. Desconfia, tá mortinho. Meu irmão, você dormiu bem? Ih, morri. 2 visitas numa manhã, tu já sabe. 2 visitas na manhã. Tiver num quarto só, apartamento, tudo lindo, flor na janela, mais desconfia ainda. É morte certa. Cacilda. Morri. Não, e ainda tem mais uma coisa, né? Sem ar-condicionado, aquele clima tranquilo, tem uma parte boa. Putz, fugi do vale. Notícia ruim, morreu. Notícia boa, tu não tá no vale. Tá no hospital limpinho, cheirosinho, então já começa a pular e te alegrar, né? Mas tu tava no hospital, tu abri meio olho, tu vê escuro, fecha de novo. Jesus, eu me arrependo. Já tava em oração. Já faz uma prece arrependida. Já rola do de leito, verdade. cai de joelho. Jesus. Não vou nem abrir o olho pra ver, não adianta abrir o olho e você tá aqui. A pessoa, gente brinca, olha, mas valha-me Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. No caso da morte súbita e até mesmo em acidente, ainda vai pesar a condição moral desse espírito, né? Então, por exemplo, dependendo da situação desse espírito, ele pode apagar, ele não assiste, ele não vê o corpo, ele não participa do velório, ele não percebe o sofrimento da família, ele simplesmente depois de uma semana, 2 semanas dormindo, depois que passou todo aquele bafafá, por uma proteção a ele vai ser acordado no mundo espiritual. Porque aquele espírito, ele não está no processo provacional e de expiação, ele acompanhar o féretro, o enterro, o grito dos filhos, a tortura dos filhos, a briga dos filhos pelo dinheiro, por isso, por aquilo outro. Então a misericórdia divina dá uma apagada naquele espírito, ele fica dormindo profundamente. Quando acordado normalmente por um ente querido, tu já vai ver alguém que já foi, de mamãe, morri mesmo. Aí cai, aí desmaia. Né? Eu digo que a pista, se eu não for pro vale, é Calbi Peixoto cantando Conceição. Eu me lembro, digo, morri. Aí vai dizer, cantei, eu vou dizer, morri. Então, essa criatura, ela é totalmente protegida. Agora, se for uma criatura materialista, apegada aos bens, até essa morte súbita já é a primeira lição. Tu não é dono de nada. Aí ele vai ver o velório, ele vai ver o sepultamento, ele vai ver os filhos brigando e vai ver ainda a esposa dizendo, ainda bem que ele morreu, não aguentava mais aquele velho. Tudo isso, além de ser uma punição pela própria conduta, tudo isso é uma forma de educar esse espírito, através da dor. É um ensinamento, entendeu? Então, em verdade, cada um se matricula na matéria que precisa. A vitalidade... Se foi o fim da vitalidade, como ela disse. Mas é teve súbita. uma vida moral. Não, ele... Sim, mas ele vamos dizer assim, presta atenção. Tinha comido uma feijoada, inclusive, né? Vamos das duas vertentes, porque tem muita... como diz, igual no suicídio, tem atenuantes e agravantes. Vamos dizer que seja uma pessoa moralizada, que foi e teve uma morte súbita. Então chegou a hora dela, não tinha nada. Agora vamos dizer que era uma pessoa raivosa, brigou, teve um pico de pressão, teve um AVC e foi.
Claro que ainda vai ter fluido vital aí. Ele ainda vai ficar ligado. E tem um outro ponto aí. Lembra? Vamos pegar lá André Luiz no Obreiros da Vida Eterna. Lembra quando ele foi ao cemitério? Então, aquele féretro que ele estava acompanhando, aquele caso, o corpo físico ainda tinha fluido vital. E aqueles espíritos vampirizadores que ficam no cemitério, eles ficam ali porque eles aguardam os féretros chegar, o cadáver chegar, e eles sugam a vitalidade do corpo. Ou seja, é algo comum para eles. Incomum é chegar um féretro acompanhado de um grupo espiritual. Então, quando eles viram o féretro chegar, quando olharam, boiamos. Não é protegido. Esse daí está protegido, não tem como. Aí o que o mentor espiritual fez? Tirou o fluido vital que ainda tinha naquele corpo e devolveu para o universo. Ou seja, essa morte súbita, 30 anos, 40 anos, perfeito, alimentado, tem vitalidade. Novamente, conduta moral. Dependendo da conduta moral, esse féretro, esse cadáver pode ser acompanhado. A espiritualidade retira o que tem e devolve, porque o fluido vital é tirado do fluido cósmico universal. É do fluido cósmico. Então, o que se faz? Acompanha. Se é uma criatura imoral, que não tem a sua conduta, vai passar pelo vampirismo dentro dos cemitérios ou, quiçá, dentro de hospital. Dentro de hospital tem muitos espíritos vampirizadores, sugando sangue. Tu pensa que ele vai só lá para o matadouro? Tá ali fulano esbarrando sangue. Se você tiver olho, você vai ver espírito ali, sugando. Eles precisam. O espírito desencarnado que passou por esse processo da vampirização, ele fica em estado como se ele tivesse assim, não só anestesiado, mas esse estado de perturbação aumenta muito mais e ele fica fraco. Ele tem uma sensação de fraqueza, ele não consegue se movimentar. Sabe quando você está dormindo que você quer se levantar e não consegue? Já aconteceu isso com vocês? Fica tudo, você quer gritar e não pode, você quer falar e não pode? É mais ou menos por aí, entendeu? Por isso é que Jesus diz, haverá prantos e ranger de dentes, entendeu? Então sempre, conduta moral. Não é crença, mas conduta moral. Por isso que nós vamos percebendo o quê? Porque a gente não entende, para a gente entender a desencarnação, que é menos complexa do que a encarnação. A encarnação, ela começa na concepção, a primeira célula. O espírito com o seu corpo perispiritual, o perispírito se liga naquela primeira célula e ele já passa a genética para aquela célula. Ele já diz o que aquela célula vai ter que fazer e como fazer, aonde fazer. É ele que vai impregnando, o perispírito é ele que é o diretor. Por isso que pode sair muito belo, como pode sair deformado. Aí vem segunda célula, 4, 8, 16, 32, e aquilo vai impregnando. Então começa na concepção e só vai se completar a encarnação aos 7 anos de idade. É por isso que a gente diz, gente, esse é o período para educar esse capetinha. Eu tenho um casal de amigos que ela me contou essa semana, eu ri, eu conversei com eles. Aí ele disse assim, bora, Conceição disse até 7 anos na educação do filho. Mas é esse período da educação. Por quê? Porque o espírito ainda não se firmou. Então você pode mudar o pendrive, o que mais? O programa, entendeu? Você pode trocar esse programa e refazer. Presta atenção. A gente falou em complexo. É muito mais complexo esse processo da reencarnação do que a desencarnação. Não é complexo. Dá trabalho, dá, mas não é complexo. Aí o que entra realmente, novamente, é a perturbação psíquica, a perturbação moral. Agora, tem espíritos que reencarnam. Lembra da reencarnação de Segismundo? Ele foi se sentindo fraco. Olha que ainda nem tinha feito a concepção. Mas ele já estava fraco, ele já não mais tinha tanta lucidez, tanta consciência, ele já estava dentro da casa quase que 24 horas, já estava entrando em estado de sono, antes da concepção.
pai não queria, exatamente. E ele já estava ali naquele processo. Então, há um sofrimento também, mas não de ordem moral, como no processo da desencarnação. Mas que há sofrimento, há também, né? E o nosso sofrimento não é algo que... É até interessante, eu gosto dessa explicação que eu li no livro A Gênesis, falando do bem e do mal. A gente, quando fala em mal, a gente acha que Deus criou o mal. E aí Kardec dá uma explicação tão simples, mas tão lógica. Já deve ter contado, vou contar de novo. Aqui tem, vamos supor que ali, isso aqui seja uma casa abandonada. Tem uma placa ali na frente, ele usou um terreno. Tem uma placa ali, não entre. Aí passa a Mônica, olha a placa, vai embora, obedeceu. Vem a Mita, olha a placa e diz, eu vou entrar. Ela entrou, a casa estava apodrecida, dá um exemplo, e ela simplesmente, no momento que ela entrou, a casa desabou, caiu tudo em cima dela, ela saiu dali toda machucada. A partir daquele momento, o mal existiu para a Mita, não para a Mônica. Então, a teimosia da Mita fez com que se iniciasse e criasse o mal. Já para a Mônica, se eu perguntar, Mônica, tu sabe o que é mal? Ela não. Se bem que para mim o mal vai ser um bem, porque ela vai aprender a... Mas através da dor, que é aquilo. Eu não preciso sentir dor para aprender. Eu não preciso me machucar. Eu não preciso. Por isso é que pergunta o livro dos Espíritos, Kardec. O Kardec é show. Todos teremos que passar pela fila do mal. Do mal não. Da ignorância, do não saber. Porque nós iniciamos sem saber. Nós éramos ignorantes. Entendeu? Então, quando se fala em mal, o mal ele começou a existir com a metáfora de Adão e Eva, quando eles desobedeceram. A rebeldia. E aonde está gravado a lei? Aonde está a faixa? Na consciência. E não adianta dizer que não viu. Toda vez eu dizer, eu não vi, foi sem querer, viu sim. Ainda continua errando, dizendo que foi sem querer. Assuma. Foi bom o nosso estudo? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus, a nossa irmã Carla Mita, pelo trabalho em nome do Cristo. E até o próximo encontro, se Ele nos permitir.